Eu sou Matheus Rau e no vídeo de hoje, Bradescão da Massa. Eu já fiz a análise completa do Bradesco, já dei a minha opinião pessoal sobre ele, já calculei o retorno por dividendos e também cheguei no preço justo junto com vocês. E hoje eu decidi trazer aqui a história do banco que era popular e que acabou se tornando o segundo maior banco privado do Brasil e uma das marcas mais valiosas e reconhecidas da América Latina. Então, chega com calma, na maciota, se inscreve aqui no canal Juros Compostos, o melhor canal sobre histórias e curiosidades da Bolsa de Valores. O que a gente chama hoje de Bradesco nasceu no ano de 1943, na pequena cidade de Marília, no interior de São Paulo, com um nome um pouquinho diferente. Ele se chamava Banco Brasileiro de Descontos e foi fundado principalmente por um cara chamado Amador Aguiar. A estratégia do banco inicial consistia em pegar clientes de rendas inferiores à classe trabalhadora, já que outras instituições financeiras de peso da época focavam única e exclusivamente nos grandes agricultores. Nessa época, inclusive, o Bradesco foi um dos primeiros a estimular ali o uso de cheques e também a aceitar o pagamento de contas e boletos como água, luz, dentre outros. Isso hoje em dia pode parecer uma coisa corriqueira, mas para aquela época foi sim uma inovação. E você vai perceber que ao longo da história do Bradesco, ele é cheio de inovações realmente muito fodas. E apenas 8 anos após a sua fundação, em 1951, o Bradesco se tornou o maior banco privado do Brasil, considerando principalmente os depósitos à vista. Nessa época também, o Bradesco aproveitou para fazer uma outra inovação no sistema bancário. A estratégia dele foi a seguinte: o banco começou a implementar um atendimento mais próximo ali entre o gerente e o cliente. E a diretoria começou a trabalhar em uma mesa conjunta. Nesse período, os gerentes eram quase que uma sumidade. Você nunca tinha contato com o gerente de um banco. E o Bradesco foi o primeiro a quebrar essa distância. Com a expansão ali na década de 50, o Bradesco aproveitou para crescer os seus investimentos e o seu portfólio. Ele visa agora o crédito rural e vai para a região agrícola do estado do Paraná. Com a virada da década, em 1962, o Bradesco promove uma segunda inovação que eu julgo como uma das mais importantes da sua história. O Bradesco foi a primeira empresa brasileira a adquirir um computador. Na verdade, ele foi a primeira empresa da América Latina a adquirir um computador. Isso permitiu uma facilidade de acesso aos extratos dos clientes. Outra inovação veio 6 anos após, onde o Bradesco foi a primeira empresa, o primeiro banco, a primeira instituição financeira a fornecer um cartão de crédito. Com a virada da década em 1970, o Bradesco decide expandir suas operações e atuar aí no fornecimento de crédito, principalmente no financiamento de automóveis. Dentro dessa década de 1970, a gente precisa fazer uma consideração muito importante. O Bradesco começou a meter o louco e fazer uma série de aquisições. Para você ter uma ideia, ele chegou na sua 1000ª agência, implantou o sistema de cobranças automáticas e focou em projetos agropecuários, adquirindo 17 pequenos bancos ali das regiões do país. Ainda na década de 70, o Bradesco automatiza o seu atendimento com o chamado SOS Bradesco, que é uma espécie de caixa de autoatendimento, que realizava saques e consultas sem a necessidade da pessoa entrar na agência. Aqui na década de 80, o Bradesco faz uma outra virada de chave, formando o Bradesco Seguros, com negócio no segmento de previdência privada, aberta e de capitalização, além do seguro automotivo. Hoje, o Bradesco Seguro é uma das maiores seguradoras do país. Também no início da década de 80 fica clara a presença digital do Bradesco desde o seu nascimento. Eles automatizaram e implementaram um sistema online, um sistema de internet em todas as suas agências espalhadas pelo Brasil. Além de externalizar ali o SOS Bradesco, que era o segmento de autoatendimento. Com a virada da década de 90, a expansão digital do Bradesco continua. E são implementadas em máquinas automáticas de emissão de cheques, saques e recolhimento de depósitos, além do sistema de Internet Banking. Outra coisa também que é implementado é o Bradesco Mobile Bank, que permite operações de consulta e saldo, extratos e pagamento de algumas contas pelo celular. Com a virada do século, a gente chegou então no ano 2000. E a empresa se volta para o segmento corporate, ou seja, PJ, e também para o private equity, que é o atendimento a grandes fortunas. Nessa época, o banco começa a ganhar cada vez mais dinheiro e expandir a sua carteira de crédito. Desse modo, para poder se firmar o pé no mercado, o que ele faz? Mais aquisições. Entre o período do ano 2000 até o ano de 2007, a empresa incorporou quase 20 instituições financeiras, envolvendo seguradoras, empresas de pagamento e também
bancos. E no ano de 2010 é que vem uma grande virada de chave novamente na história do Bradesco, que foi a aquisição do HSBC Banking Brasil. O HSBC foi um dos bancos estrangeiros que tentaram vir para o Brasil, teve até um relativo sucesso, mas não conseguiu se virar porque o nosso sistema bancário é realmente muito diferente, é muito evoluído, inclusive como você consegue ver aí com o Pix, né? E o Bradesco foi lá e abocanhou ele. Com essa abocanhada, além de ganhar novas agências e também os correntistas, ele se fincou em regiões estratégicas do país que até então o Bradesco não era tão forte, como o sul e o centro-oeste do país. Bem, de 2010 para cá, o Bradesco vem apresentando um amplo crescimento, prova aí dos seus indicadores financeiros. Todo ano a sua carteira de crédito expande, todo ano o seu lucro aumenta. E a estratégia agora do Bradesco é muito mais se voltar para a parte digital e continuar atendendo bem os seus clientes. A citar principalmente a criação do Banco Next. Para você ter uma ideia do tamanho do Bradesco hoje em dia, atualmente ele conta com mais de 90 mil colaboradores, 70 milhões de clientes, 4.167 agências, 4.300 pontos de atendimento, 661 bilhões de reais na sua carteira de crédito e 1,6 trilhão de ativos totais. Se você ficou curioso para saber o que é tudo isso, aqui em cima tem um link onde eu faço a análise completa da empresa. Gostou da história do Bradesco? Deixa aqui sua opinião nos comentários e o vídeo de hoje vai ficando por aqui.